Pessoal, muito boa noite. Os amigos da TV IBS, todos aqueles que têm nos mandado perguntas, que têm nos mandado falado a respeito do trabalho, aqueles que estão nos acompanhando, um abraço com muito carinho, com muito agradecimento por tudo aquilo que vocês têm enviado aqui e a colaboração que têm nos dado. Gostaria de ressaltar que essa semana nós recebemos um comunicado, uma pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando lá da Espanha, de León, e chama Leandra. Então um abraço para a Leandra e pelo trabalho que ela está nos acompanhando, pelo estudo que ela está realizando lá na Espanha, igual os nossos amigos do Canadá. E ao mesmo tempo agradecer o pessoal de Goiânia, de Brasília, boa noite para todos. E hoje nós vamos iniciar o último tópico desse curso, desse semestre, que é, nós estivemos estudando a evolução do amor, estivemos estudando a origem dos nossos reflexos e instintos. Na última semana teve uma aula gravada que nós fizemos um aulão, né? Uma tentativa de trazer algumas ideias, principalmente aquelas ideias da mitose, para poder explicar uma visão da criação divina. E hoje nós vamos iniciar o nosso último tópico a respeito da sexualidade. Então nós vamos ter em torno de 5 ou 6 aulas versando sobre a sexualidade. E o ano que vem, então, nós vamos fazer um estudo sobre relacionamento, família, reencarnação, e dividindo então o nosso curso em um ano, como nós fizemos também com constelações psíquicas, para que a gente possa ampliar bem o estudo dos temas. Então hoje nós vamos iniciar o último tópico desse semestre. Então teremos em torno de 5 ou 6 aulas a respeito da sexualidade e vamos tentar estudar o máximo que a gente conseguir numa ideia mais abrangente sobre as questões sexuais. Então vamos fazer a nossa prece para que nós possamos iniciar. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, nós te agradecemos a tua presença entre nós. Nós vos pedimos a tua proteção e teu amparo e te rogamos, Senhor, que possamos fazer o melhor e, sobretudo, possamos compreender o teu Evangelho. Graças te damos, que assim seja. Então, primeiro slide, por favor. Ao falar da questão sexual, todas as questões da vida, elas podem ser mais fáceis ou menos cheias de emoção do que a questão sexual. Mas para a gente falar na questão sexual, todos nós temos de nos colocar como aprendizes. Nós todos, como diz Emmanuel, carregamos uma série de dificuldades, inibições, dores, erros no campo sexual. E ninguém pode dar aula sobre sexualidade, ninguém pode dar aula sobre sexo, ninguém pode dar aulas de normas sexuais. Nós, diante da questão sexual e diante dos nossos erros atuais e passados, nós temos de nos colocar sempre como aprendizes, numa tentativa de enxergar um pouco mais longe, um pouco mais amplo, para que a sexualidade possa ter uma compreensão mais vasta. Dentro dessa visão, Emmanuel nos oferece, no livro Vinha de Luz, uma visão muito interessante. O mundo está cheio de trabalho ligado ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Então a nossa ideia em propor esse tema, olha se tem algum microfone aberto, por favor, Marcos, olha. A nossa ideia em propor esse tema é justamente fazer com que a gente abra os olhos
e erguer os olhos para o entendimento, santificando os raciocínios. Então o estudo nosso da questão sexual vai ser essa, uma tentativa de ver a sexualidade, o sexo, não só como atrito sexual ou como atrito celular, como diz Emmanuel, mas sobretudo como uma questão muito mais ampla, uma visão bem mais vasta da sexualidade como a gente tem demonstrado até aqui. Sexualidade como força predominante na alma, seja como masculina ou como feminina, e as suas expressões no campo orgânico, depois no campo nervoso, pouco a pouco evoluindo para uma suprassexualidade. Então é essa visão que nós vamos desenvolver. E entendendo que nós caminhamos para essa maravilhosa destinação da felicidade, que é o retorno ao sistema, que nós tantas vezes aqui já falamos e já mostramos com algumas passagens de Ubaldi. Próximo slide. Olha, para falar da questão sexual de maneira clara, eu gosto sempre de separar algumas expressões que Emmanuel ensina, para que, antes de tudo, antes de falar em qualquer coisa, a gente possa fazer com que determinados princípios fiquem bem claros naquilo que nós vamos falar. Então vamos ver. Os princípios primordiais de Emmanuel no livro Vida e Sexo. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizar todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente, para depois aprender ou repreender com experiência. Então vamos ver quais são os princípios que vão nortear toda a nossa discussão do tema. Olha, não proibição, mas educação. Se tentou durante anos, dentro dos campos religiosos, proibir a questão sexual. Tanto é verdade que nós temos extrema dificuldade de falar de campo sexual, seja na nossa sociedade, ou fala-se de uma forma pejorativa, ou nunca se discute as questões de maneira clara. E se tentou resolver isso proibindo. O sexo era apenas reprodutivo, e assim mesmo só na hora de reproduzir e mais nada. Quer dizer, tentou-se durante século a proibição sexual, e não adiantou nada, porque tudo aquilo que é reprimido vai crescer no escuro e vai explodir como um vulcão, certo? Mas o que ele diz? Não é proibir a questão sexual, como a gente colocou aqui no exemplo, mas é educar. Ou seja, entender o campo que nós estamos, compreender o ponto de partida, encontrar o ponto de mutação e educar. E educar não é reprimir, porque ele diz aqui mais embaixo, ó, não indisciplina, mas controle. Ele não fala não indisciplina, mas repressão. Você pode olhar que inúmeros textos, inúmeras falas que existem hoje dentro do próprio movimento espírita, que deveria ser mais esclarecido, é de repressão. A repressão não ajuda em lugar nenhum. A repressão é a pior de todas as condutas. Existem duas condutas ruins. A primeira é a repressão, a segunda é a liberação geral. Ou seja, não é educação. Você tem de saber em que nível que você está e como você vai transformar essa energia para um campo de supra-amor, entendendo os passos humanos e entendendo as necessidades humanas, e não simplesmente proibir em função de uma virtude, ou jogar isso aos outros, como a gente já viu muitas vezes, falar assim, não, se você tem problemas na homossexualidade, fala na homossexualidade como um problema, como uma doença, como uma disfunção, você tem de ser disciplinado, rezar, orar e mudar. Isso é um absurdo. Eu costumo chamar isso de talibã religioso. Ou seja, um monte de gente que hoje em dia está fazendo parte desse talibã, mesmo no movimento espírita. Isso é um absurdo. Atribuir para os outros responsabilidades que não nos cabem, que nós não exercemos. Então, como diz Emmanuel, olha, é não proibição, mas educação. Não indisciplina, mas controle. Ou seja, é aí que nós vamos fazer, quer dizer, o controle. O que é o controle? É o conhecimento vivo dessas energias para que a gente possa saber como aplicá-las. E a partir de que patamar nós estamos para que a gente possa acendê-la. Não abstinência imposta, mas emprego digno. A Igreja Católica durante séculos, dentro dos mosteiros, colocou abstinência imposta. Muitas vezes achava-se que ser religioso era ter abstinência do campo sexual.
Não, isso não adianta. Isso é do campo mental, é aquilo que nós já falamos aqui 1000 vezes. Nenhum programa do campo mental vai te levar a nenhum tipo de conhecimento. Pelo contrário, vai te tornar rígida e vai paralisar seu campo de ascensão. O autoconhecimento não pode ser mental. A vida, para ser educada, não é de propósitos mentais, mas de movimentos íntimos, intrínsecos, como a gente explicou na última aula, de movimentos divinos, do sutil que é percebido. E daqui a pouco nós vamos até responder algumas perguntas que chegaram pela internet das aulas passadas, mas vou deixar isso para o segundo horário, para que a gente possa falar sobre isso. Mas emprego digno. O que é emprego digno? É aquilo que ele já responde aqui, ó. Devido respeito aos outros e a si mesmo. Então qual é a medida do campo sexual? Sua consciência. Qual é a medida da troca sexual? Você e o outro. Pronto. Essa é a medida. E ninguém tem nada a ver com isso. Hoje em dia está muito em moda se colocar a questão sexual divulgando. Ah, como é que você transa? Como é que você é isso? Quais são as suas preferências? Gente, sexualidade é uma questão da consciência de cada um. Não é nada para ser divulgado. Não é nada para se tornar notícia. Sexualidade é problema da consciência e ninguém tem nada a ver com isso. O que a pessoa faz da vida sexual dela é problema dela. E hoje em dia, a maioria das revistas, a maioria dos programas de TV gira em torno disso. E as nossas próprias conversas. Que se tem na TV é porque tem na nossa boca. Se tem nos jornais é porque existe na nossa cabeça. Se existe na sociedade é porque tem na nossa conduta. E nós vivemos fazendo disso como se fosse fácil você entrar na vida dos outros nas questões sexuais. É problema da consciência dela. E uma maneira de medir é emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Ou seja, é a questão do casal. Seja o casal heterossexual, homossexual, ou seja o que for. É a questão do casal. É do respeito do casal. Isso não quer dizer que você está dando ênfase a todo e qualquer desequilíbrio no campo sexual. Não, de forma nenhuma. Você está falando que o problema é da consciência de cada um. E já existem várias leis humanas que cerceiam de determinados desequilíbrios, como a gente pode ver aí no caso da pedofilia, no caso de uma série de outros desequilíbrios. Agora, a sexualidade é problema de cada um. E o emprego dela está entre cada pessoa, cada casal, e é um problema da consciência de cada um. Então, deixar bem claro desde o início. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Nós já também tivemos o impulso livre. Quem não lembra dos anos 60 aí? Quem é dos anos 60, né? Ninguém não vai querer falar que, não, eu sou, né? Não, quem é que não viveu os anos 60 no meu caso, que vivi? Quer dizer, que veio a liberação sexual, mas a liberação sexual que significava também sexo livre. Não, não é o caminho. Liberação sexual, sim. Responsabilidade sexual também. Não podemos, aquilo que Emmanuel fala, né? As questões afetivas, as questões sexuais, as questões do amor, já causou mais problema no mundo do que todas as guerras reunidas. Entendido? Pessoal de Goiânia, menos conversa. Vamos lá? Quer perguntar, pergunta. Mas a aula não é comunitária. Próximo? Agora olha aqui que Emmanuel diz. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quando se verem precisas, pelo mecanismo da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Isso aqui a gente devia decorar. Porque tem gente invadindo a consciência das pessoas. E muitas vezes com textos dito espírita, texto recebido por mentores. Isso não passa de lixo. Porque é um desrespeito à consciência do outro. Pode vir de falar que vem da espiritualidade, que vem de mentor, é lixo. Isso aqui sim, ó. E isso é escrito nos anos 30, nos anos 40. Quando nem se podia falar de questão sexual. Quando as questões sexuais eram altamente negligenciadas ou presas. E Emmanuel teve a coragem de escrever isso naqueles anos, 30 e 40. Olha aqui que ele diz: sem isso será enganar, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal
tantas vezes quanto se fizerem preciso pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Ninguém tem nada a ver com isso, boca nenhuma tem nada a ver com isso, ouvido nenhum tem nada a ver com isso. É consciência de cada um. Ou seja, é lei consciencial. E quantas vezes não se discute isso nas agremiações sexuais, nas igrejas? Quantas vezes se condena a conduta de um, condena a conduta do outro? Como se fosse virtude. Quantas vezes não se dita conduta sexual ao outro, sem nem sequer saber como é que o outro vive, ou como é que o outro passa, como é que o outro sente, quais são os apelos da sua alma. Então, para que a gente não se engane, e não discuta essas questões de maneira superficiais, e nem tente usar esses argumentos como argumento de normatizar a vida dos outros. Se você tem ações de normas e regras no campo sexual, aplique na sua vida, e não queira aplicar isso na vida dos outros. Porque ninguém é no mundo professor de sexualidade. Ninguém. Então é assunto pertinente à consciência de cada um. Ou seja, é problema seu. E a maneira que você emprega é problema seu. E como dar o custo da sua sexualidade é problema seu. Agora, se você quiser fazer desse curso algo elevado, está aí as noções. Não abstinência imposta, não proibição, educação, respeito. Então você tem todo o campo para que você faça isso. Mas é problema seu, não é de ninguém. Ninguém tem direito de interferir nisso. Está claro? É nessas bases que nós vamos começar a nossa discussão. E eu faço questão de falar isso e fico inflamado porque o que eu tenho lido de porcaria e visto de porcaria na internet sobre sexo, em nome da religião, é uma coisa absurda. É lixo puro. Enquanto a espiritualidade superior, do qual Emmanuel é um desses representantes, nunca fala assim. Você não vê isso em Emmanuel, você não vê isso em Kardec, e tem gente que vai lá e vai fazer as interpretaçõezinhas, e é clara a palavra. E Emmanuel nem pode falar que é tradução. Kardec ainda pode falar que é tradução. Emmanuel não tem tradução, é português mesmo. Próximo. No livro Encontro Marcado, olha o que ele fala aqui. Aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levanta contra alguém, porque em matéria de séculos, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas das existências passadas. Bondade e compreensão. Então, se você tem de ter alguma coisa em relação à questão sexual que pertence ao outro, é bondade e compreensão. Então, o papel é de bondade e compreensão. Do outro é problema da consciência dele. Se ele quiser educar, controlar, ele vai ter condições para fazer isso. Mas é bondade, é compreensão, não é falatório, não é fofoca, não é ditar regra, não é mostrar aqui que a conduta do outro tem de fazer, não é esconder a cama, não é esconder as questões sexuais. Não, é bondade e compreensão. Porque como ele diz, toda vez que alguém se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas. E nós vimos por que essas heranças estão na nossa alma. Foram 200 mil anos desenvolvendo os animais. E nós vimos lá como é que é o comportamento sexual dos animais. A questão da agressividade, a questão do abuso, a questão livre do sexo, que depois vai chegar em você como instintos a serem domados e a serem traduzidos num trabalho de educação superior. Toda a alma já está estratificada com esses conteúdos. Muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo, imaginando-se hoje aninchados na virtude, são apenas devedores em moratória. Por que devedores em moratória? Nós já explicamos aqui, que muitas vezes você começa uma vida, termina aqui, retorna no outro campo que você tem de explorar. Lembra que nós falamos aqui da questão dos familiares, da questão que você reencarna, famílias A, B, C e D.
Ou seja, por enquanto você pode estar em moratória e você está achando que você tem virtude, só porque você não está com aqueles impulsos tão agravados na sua alma. Mas amanhã esses impulsos voltam. E aí? E lembra que Jesus diz: com a medida que julgares os outros, sereis julgados. Muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo, imaginando-se hoje aninchados na virtude, são apenas devedores em moratórias, que enfrentarão amanhã aflitivas tentações e provações, quando soar o momento de reencontrar os seus credores de outras épocas, outras eras. Ou seja, aflitivas tentações e provações. Quem é que não passa isso no campo sexual? Então não tem virtude, todos nós somos devedores, é aquilo que nós falamos aqui no início do nosso trabalho, no início do nosso curso. Alguma pergunta? Pessoal de Goiânia? Da aula passada deixa para o intervalo. Tudo bem? Podemos ir ou vamos? Tá. Próximo. O que houve? Emmanuel no livro Consolador. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros os fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Então, é isso que a gente vê, a solidão, pessoa que não encontra um parceiro, pessoa que passa por provações no campo sexuais, outros que passam por deficiências já desde criança, por problemas que já nasce congênito, com problemas na área sexual, outros que nunca encontram recompensa afetiva. Está explicado por quê? Porque dentro do elevado coeficiente de viciação, nós muitas vezes, para reestruturar, passamos por provações dolorosas. Essas provações são claras para poder fazer a reestrutura da alma. E é difícil. A solidão, ou ficar sozinho, ou não encontrar o parceiro à altura, ou ser abandonado, ou sofrer uma série de processos, é dificílimo. Mas isso está dentro do processo natural de correção e educação que Emmanuel falou há pouco. É por essa vez que observamos muitas vezes a alma numerosa aprendendo, olha aqui, entre angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício. Em marcha para a mais pura aquisição do amor divino. Desprende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem a alma para a compreensão sagrada do sexo. É aquilo que nós falamos no início, ou seja, erguer os olhos. Educar a alma para a compreensão do significado real do sexo. Então é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos divulgar algo no campo sexual, se nós queremos falar algo no campo sexual, vamos falar da educação. E como seria essa educação segundo os mentores e não segundo a nossa cabeça, os nossos preconceitos, as nossas visões sociais. Boa noite, Estevão. TV Ibis. Pergunta do companheiro André, de Goiânia. Maurício, seria certo então dizer que o autoconhecimento se dá também no campo do sexo? Ou seja, o casal pode estudar suas tendências e a partir de cada um traçar a meta de um dia fazer sexo com amor, ou seja, é um ponto de chegada? Sem dúvida. Principalmente se você tiver o companheiro, né, ou a companheira, seja no tipo que for do seu emprego, das suas energias sexuais, voltada para o estudo da questão sexual dentro do campo do autoconhecimento. Isso é altamente válido. E dentro do campo de transformação paulatina de todos esses instintos, sabendo que nós vamos ter de andar 2.000 passos, talvez 4.000 passos, para a correção de todos esses campos de tentações e inquietações que nós trazemos na alma. Mas, nos casais superiores, Emmanuel vai dar alguns exemplos sobre isso, é uma medida altamente eficaz e que aprimora a nossa alma. Quem dera que
no futuro, a gente desenvolver essas nossas relações afetivas, também incluindo o campo sexual como estudo de um proveito de uma vida íntima. Próximo. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigada a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos de regulamentação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se faça salteadores impunes na construção do mundo moral. Lógico, então você vê, como existe vários na evolução primária, nessa evolução primária vai estar predominando o quê? Não é os reflexos e os instintos adquiridos lá nos animais? Ou seja, o sexo não vai estar apenas no campo orgânico, iniciando o seu campo psíquico, iniciando o seu campo nervoso? Ora, então, consequentemente, esses abusos que a gente vê em todos os campos de comunicação e na vida sobre os sexos, são abusos de almas muitas vezes que estão na evolução primária. Nós não temos de seguir isso. Nós não temos de estar presos a esse contexto. É o que eu falo, nós temos uma linha, né? Uma linha evolutiva. Muitos hábitos estão abaixo dessa linha, que eu chamo infralinha. E outras estão supralinha. Se a gente já tem a visão de um horizonte mais vasto, como diz Emmanuel, se a maturidade já te empurrou para um horizonte mais vasto, olha, se ela já te trouxe, o Emmanuel fala assim no livro Vinha de Luz, né? Se é maturidade, se a brincadeira da maioria já te cansou e a maturidade te levou para um horizonte mais vasto, então logicamente que a sua visão tem de ser de educação e compreensão do sexo, e não de abuso, de permanência e de uso do sexo de forma irresponsável. Por quê? Porque muitos vão estar no estágio primário de evolução. E no campo sexual, isso na Terra é o que é mais comum. É só ver a literatura que existe na Terra em relação a isso. E outra, por que vai ter de ter estatuto? Porque abusa de tudo. Olha a questão da pedofilia, como é um problema gravíssimo social. Mas se não tiver estatuto de lei, como é que vai proteger as crianças? E sem falar em outros abusos que acontecem em todos os locais do mundo. Os débitos contraídos por legião de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, no quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. Então são casos das uniões que está dentro do campo de prova. Que muitas vezes os abusos cometidos em vida passada por um e por outro os une dentro de um lar, com responsabilidade de uma família, e muitas vezes com casamentos extremamente dolorosos, que é justamente a tentativa de ajustar, né, esses débitos que nós vamos adquirindo, que foram adquiridos por atacado, né? E agora nós vamos pagando a prestação. Próximo. Para não esquecer também nos nossos princípios sobre a homossexualidade. Olha o que Emmanuel fala em Vida e Sexo. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com a outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Ou seja, é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Por quê? Porque mais ainda se nós entendermos que todos nós passamos pela fase animal. Então os impulsos sexuais são altamente compreensíveis. E a homossexualidade nenhum... Nós vamos mostrar aqui animais homossexuais, transexuais. São forças dentro da alma. Ou seja, são extremamente compreensíveis à luz da reencarnação. Então nós falamos da reencarnação para compreender uma série de fenômenos e não usamos ela para compreender o fenômeno sexual, que é vital na nossa vida. E olha o que ele diz aqui. Observada a ocorrência, mais os preconceitos da sociedade constituída na Terra pelos maioria heterossexual do que com a verdade simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade em todos os países extensa comunidade de irmãos e experiências dessa espécie.
somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e atenção devido às criaturas heterossexuais. Isso é em 1940. Ó, é em pé de igualdade. E é como ele diz mesmo, milhões. Hoje é em torno de 30%, 40% o número em relação à população humana que se calcula que estão no campo da homossexualidade. Como é que não vamos respeitar isso? Não é mais questão de respeito à minoria, não. É respeito ao ser humano, à sua integridade e à sua consciência. Isso é respeito básico. E nós que entendemos de reencarnação, nós que entendemos que nós vamos sendo formados através dos séculos e dos milênios, olha, quantas tendências e necessidades a nossa alma não tem. E você vai lá e construi uma parede de concreto e diz que isso é virtude para os outros. Impõe abstinência aos outros. Então a homossexualidade, como princípio daquilo que nós vamos discutir, ó, solicita atenção e respeito em pé de igualdade. Por quê? Porque abuso no campo sexual, tanto é heterossexual, como homossexual, como bissexual, como o que for sexual. Questão de abuso, ela está em qualquer expressão da sexualidade. Então é respeito em pé de igualdade. Vou ler de novo. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de... Lembra que isso aqui mudou também, né? Hoje em dia tem várias definições, mas é porque é dos anos 40, tudo bem. Definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto com base materialista, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Compreensível, olha, ele fala perfeitamente compreensível, lógico. E nós vimos aqui no estudo das origens. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida. Ó, com as verdades simples da vida, é com ela que a gente tem que trabalhar. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê na atualidade em todos os países extensa comunidade de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e atenção devido às criaturas heterossexuais. Devia decorar isso. Trazer estampado assim, ó. Colocar no celular, e toda vez que vir um preconceito, você lê. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Os amigos de Goiânia? Beleza. Próximo. Gostei dessa. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. Também as pessoas falam, isso não é normal. Deus não criou o homem e a mulher para isso. Isso é de uma ignorância total. Ou seja, deixa a desejar, porque se coloca dentro de uma visão de normalidade, mas é aquilo que a vaquinha está perguntando, o que é normal? Então olha lá, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar, quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento da sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileiras imensas de reencarnação, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas.
Ou seja, a bissexualidade está em todos nós. A bissexualidade é patrimônio de todas as nossas almas, não adianta. E são impulsos que estão gravados no nosso ser. E que nos compete agora erguer o olho, entender a sexualidade sob um plano mais vasto e procurar a educação de todos esses impulsos, sem repressão, sem abstinência, mas com emprego digno, com responsabilidade e como patrimônio da nossa consciência. Por quê? Porque a bissexualidade é comum a todos os seres. Está aqui, ó. O fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Ou seja, patrimônio, toda a alma traz isso dentro de si. Que são impulsos do masculino e do feminino. E nós vimos aqui, quando Jung mostrou lá o ânimos e a ânima, o feminino e o ânimos, o masculino e a ânima. Ou seja, é um processo que está na nossa alma, que pronuncia na nossa alma. E como nós vemos de uma fileira imensa, através de milênios e milênios. E nós vimos aqui, não é só milênios na raça humana, não, milênios e milênios também nas outras formas de animais. Você viu lá, André Luiz falando para a gente, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Só no processo animal. Ora, quantos impulsos a nossa alma não espera para ser educada? E se nós não tivermos compreensão, não tivermos bondade, se não tivermos carinho, se não tivermos respeito, como é que nós vamos educar isso? Se nós subjugarmos o próximo, se nós acharmos que nós temos o direito de interferir na vida sexual do outro, não estou falando aqui das lesões provocadas, que a própria justiça hoje já corrige. Também não, salve que puder, aplica-se do jeito que se quer. Não, tem que ter respeito ao outro, respeito social. E aquilo que a sociedade também já definiu como abuso. E já tem leis para isso. Mas é o respeito que você tem de dar a cada pessoa. Porque todos nós carregamos impulso na alma. E esses impulsos são bissexuais. Não significa que você precisa colocar essa bissexualidade na ação pura e simplesmente da mecânica sexual. Mas é a bissexualidade que está na alma. Que se expressa na alma, querendo você ou não. Ela está presente. E todos nós temos um compromisso de educação, de elevação, de transformação, ajudando um ao outro pela compreensão, entendimento e bondade. Não pela crítica, não pela regra, não pelo ditado da normalidade, não pelo ditado daquilo que a gente cria, que serve de camisa de força para os outros e não para nós. Isso não é virtude. Claro? Ou quer que eu volto? É para gravar esses princípios na cabeça. E a gente disfarça muito preconceito. Não, não tem preconceito não, desde que seja na casa dos outros, né? Tá claro? Próximo. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maior aleives. Fundamente cego de espírito, o homem de maneira geral ainda não consegue descobrir ainda um dos motivos mais sublimes da sua existência. Ora, então, na hora que a gente conseguir superar essa visão do sexo pelo sexo, na hora que a gente conseguir superar esse sexo orgânico, esse sexo no campo nervoso e psíquico, nós vamos ver aquilo que Emmanuel fala aqui, ó. Descobrir ainda os motivos mais sublimes da sua existência. Porque o sexo é caminho da criatividade. E a criatividade está ligada ao amor e à liberdade. Então, na evolução do campo sexual, nós vamos evoluir para a criatividade. Para o apoio para as boas obras, para a beleza, para a criação da beleza, da ética. Ora, nós ainda não temos essa visão, porque o sexo ainda é prioritário para nós no seu campo orgânico. Ainda não temos uma visão do sexo nessa expressão. Para nós é muito difícil ainda compreender isso. Mas é para isso que nós caminhamos, né? Para a gente conseguir compreender que aqui o sexo é um dos mais sublimes mecanismos da nossa existência.
realizações das mais belas na luta planetária, quais seja das aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a produção das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração. Olha aquilo que o André há pouco perguntou. Olha, a vida sexual tem também como um processo de estímulo ao trabalho e à regeneração. Aquilo que o André perguntou há pouco. Ou seja, também é força, é troca, é beleza, é estímulo. Não é só reprodução, não. A maternidade e a paternidade é um dos seus fundamentos. Mas ela traz todo um outro campo de estímulo, de esforço, de apoio à regeneração, à educação, ao crescimento da alma, ao autoconhecimento, à criação de estímulos da beleza, da arte, dos empreendimentos do ideal. Todos estão dentro do campo sexual. Olha o exemplo, por exemplo, de Francisco de Assis e Irmã Clara. Duas almas que se amam, não necessariamente necessitaram, pelo menos dentro do campo da história, de trocas sexuais, como a gente costuma ter, e que, no entanto, por amor, um sustentou o outro. Numa obra que até hoje perdura no mundo. Já passou 800 anos dela e ela ainda é citada como uma obra de amor. Então essa é uma das funções do campo sexual. Essa é uma das funções, não é só a reprodutiva, não. Ela também é criação de estímulos superiores e de ajuda, como o André há pouco falava, de conhecimento, de autoconhecimento, de proposta de transformação, de proposta de erguimento da alma. Preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando os altares com os fantasmas do desregramento. Olha, então aí a gente está vendo que o desregramento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter de devolver. Que ninguém abusa de uma alma sem abusar de si mesmo. E todo abuso cometido em torno de alguém, seja no campo afetivo, seja no campo de promessa, seja no campo sexual, você vai ter de reparar de novo. Você simplesmente apenas adia. Mas você vai ter de buscar isso na estrada da vida. E amanhã trazer como esposa, amanhã trazer como filha, vai trazer como filho e reajustar esse caminho. Ok? Alguma pergunta? Pois não. Pergunta da TV Ibis, da Maria, de Goiânia. A cultura, na atualidade, não impõe um padrão sexual que motiva, impõe a muitos homens a homossexualidade como um movimento cult, diferente, etc. Olha, eu não estou discutindo aqui, essa é a questão nossa, eu não estou discutindo aqui movimentos e nem estou apoiando qualquer tipo de movimento. A nossa visão não está presa a esse contexto, e nem ao contexto do que fazem, seja no campo heterossexual, seja no campo homossexual. Seja em propaganda de um campo, seja propaganda de outro, seja o contexto social que se vive. A nossa visão aqui é a visão mais ampla do que é a sexualidade, no seu sentido lato e do seu emprego. A visão de que isso é problema da consciência de cada um e não propaganda, e não associação, e não passeatas, e não divulgação, porque isso é problema da consciência de cada um, não é um problema que remete aos outros. E ao mesmo tempo a gente construir uma ponte sobre os preconceitos e entender como a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade tem que ser respeitados. A nossa visão não é de apologia, a nossa visão é de transformação e educação. É por isso que nós colocamos aqui princípios primordiais. Você viu que nesses princípios, hora nenhuma, nós estamos pregando uma coisa ou outra. Nós estamos pregando uma visão mais ampla para que os nossos olhos se ergam e vejam, e não defendendo outro aquele setor da sociedade. Isso não me diz respeito. Ok? Próximo. Então agora nós vamos estudar a sexualidade em si. E para isso nós vamos estudar a sexualidade não só em nós, como nós vamos estudar também desde lá dos animais, ver como é que é esse comportamento, como é que estruturou na nossa alma, ver como é que esse processo surge, como é que esse processo se inicia e como é que os reflexos foram sendo formados através do tempo. Então vamos lá. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável,
mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Voltamos de novo ao mesmo tema. É Emmanuel, ou seja, educação e controle. Educação é a compreensão para a transformação. Controle não significa nem abuso e nem repressão. Controle é a marcha de um processo de transformação, desde que se compreenda o problema e encontre nele o ponto de mutação. Então é controle. Ele não está nem pregando a liberdade e o soltar, e nem está empregando a abstinência imposta, e nem sequer a questão da repressão. Exigindo educação e controle, através dele dimanam forças criativas, a quais devemos. Olha, forças criativas. Então a primeira definição que nós vamos guardar de sexo aqui. O principal fator do sexo é uma força criativa, que surge no mundo dividido em duas, devido à dualidade que existe no mundo, que é resultante da queda. As forças femininas e as forças masculinas. Mas o princípio básico que une essas duas forças é a criatividade. Essa que deveria ser a força que nos liga naquilo que nós falamos na aula passada, no movimento intrínseco do ser. Por que nós não percebemos Deus? Porque nós não percebemos esse movimento na nossa alma. E esse movimento é um movimento que depende de originalidade e de criatividade. Essa criatividade é esse movimento que a força sexual oferece. Então você fala assim: Maurício, como é que eu vou perceber a presença de Deus na minha vida? Pelo movimento sutil que tem na sua alma. E como é que eu vou perceber isso? Pela condição da originalidade e pela condição da criatividade. Quando você anular as barreiras fragmentadas da sua existência. E essa força, quem traduz esse impulso de união, é a força sexuais. Como ela está na nossa alma e nós somos bissexuais, como diz Emmanuel, essas duas forças, masculina e feminina, encontram na nossa alma. É dentro do alicerce dessas duas forças que nós vamos encontrar essa compreensão. Então ela é muito mais do que apenas o emprego dela na vida sexual puramente, dentro dos atritos da carne. Ela é muito mais do que isso. Ela é a força que faz perceber o movimento sutil da alma. E como ele diz aqui, ó, é o caminho para a criatividade. Maurício. O sexo nos leva à criatividade. E quando eu falo criatividade, não é só a criatividade científica, não é só a criatividade filosófica, não é só a criatividade no sentido de invenção, não. A criatividade no sentido de autodescoberta. Ou, em outras palavras, a criatividade no sentido de descoberta das próprias possibilidades. Essa criatividade que nos leva à paz, essa criatividade que nos leva à autodescoberta, essa criatividade que nos leva ao campo da felicidade, essa felicidade que nos leva ao campo da mansuetude e da bondade. É isso que nós estamos falando. E encontra nessa força, essa força que é usada para isso. Através dele dimanam forças criativas, quais devemos na terra: o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da e as alegrias reveladoras do afeto. Olha só, tem gente que coloca a questão sexual só até aqui. Não, é reencarnação, é lar e família. É os seus pontos fundamentais, primordiais. Agora, também as alegrias revitalizadoras do afeto. Então isso é tão importante como esses outros aqui. Então sexo não é só reprodução, não. E aquilo há pouco que nós falamos aqui, ó, e tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Ou seja, ele é alegria que revitaliza e tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Então vamos lá. O que é o sexo? Força criativa, que se expressa dentro do campo da dualidade no masculino e feminino. Então quando nós estudarmos aqui a força masculina e feminina, não é uma força é melhor que a outra. A força é complementar a outra e está na nossa alma, as duas.
Então não é falando que o homem é melhor do que a mulher, ou a mulher é melhor do que o homem, que as duas forças estão nos dois. E é por isso que nós vamos trocando de sexo nas reencarnações, para a hora explorar um lado com maior preponderância e a hora explorar o outro, porque a finalidade final é força criativa. E essa força criativa que nos faz aquilo que eu falei na aula passada e que eu acabei de falar aqui. É a força que nos leva a descobrir o movimento sutil da presença de Deus em nós. Então o sexo é força criativa. E o que ela cria aqui na Terra? Que ela vai apresentar na força orgânica, ela vai apresentar na força nervosa e psíquica. Ela cria o Instituto da Reencarnação. E a reencarnação desde os animais. Então, é graças ao campo sexual que nós temos o Instituto da Reencarnação. Que nós podemos vir lavar aqui na Terra, no tanque da vida, o nosso corpo causal. Ou seja, aquilo que nós já geramos na existência. Outra coisa, o templo do lar. Eu acho bacana ele falar, o templo do lar. Que até a gente compreender que o lar é um templo, vai demorar um pouquinho, mas é o templo do lar. As bênçãos da família. Você pode olhar que é os tesouros maiores que a gente tem. Família, filho, pai, mãe, lar. Esses são os nossos maiores tesouros. E esses maiores tesouros vêm através do campo sexual. E as alegrias revitalizadoras do afeto, olha como a união entre dois seres é importante. Ah, falar, mas eu não tenho essa alegria. Porque, meu filho, muitas vezes você está na aprovação. Mas continue lutando. Nem que seja um tchãozinho, mas você vai ter uma alegria. Tá claro? Quando não for um tchãozinho, um maurinho, mas você está tentando, você está buscando alguma coisa. E o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Olha, estímulos. Aquilo que nós falamos aqui do ideal, das obras, aquilo que nós citamos aqui, São Francisco e Irmã Clara. Ok? Pessoal de Goiânia, que está conversando hoje, que é uma coisa de louco. Pode deixar que semana que vem eu estou aí. Alguma pergunta? Ué, são fáceis de falar, não são fáceis de perguntar? Pessoal de Brasília, alguma coisa? Na internet? TV? Ok. Pessoal da TV Ibis, pessoal de todos, vamos tomar um cafezinho. Quando eu voltar, eu vou falar mais um pouquinho só aqui e vou também responder algumas perguntas das aulas passadas. 5 minutinhos de café. Vamos lá, pessoal, voltamos agora. Pessoal da TV Ibis, vamos lá. Pessoal Brasília e Goiânia, vamos começar pelas perguntas. Goiânia tem uma pergunta, poderia falar de novo, Mário? Fala quem é e pergunta o que é. É Mário de Goiânia. Pois não, Mário. Eu queria saber o seguinte, essa criatividade que a gente tem que ter, porque é o seguinte, como nós somos seres humanos, nós vivemos vamos dizer assim, do instinto. A gente, além do prazer que o sexo traz pra gente, o que seria essa criatividade? Como que eu deveria usá-la? Como que eu devo ver como que ela aparece? Ela aparece o seguinte, como ela já está na sua alma, como força masculina e como força feminina, e dependendo da reencarnação que você está, vai predominar masculina em relação ao feminino e vice-versa, essa força já está dentro da alma. Então você tem de desenvolvê-la através de quê? Você tem de desenvolver através do campo da ressonância. Então o primeiro campo é o campo da generosidade e da bondade. Por isso que fala-se tanto em benemerência, se fala tanto em auxílio. Esse é o primeiro campo, que você passa a ficar sensível à vida do outro. Consequentemente, você vai ter um caminho. O outro é o ideal. Não o ideal no sentido de bandeira, de defesa e de ataque. Não o ideal que divide. Não o ideal que se torna posição de um grupo contra o outro. Mas o ideal real. O ideal de construção da própria vida. O ideal de querer construir na vida algo de melhor para si e para os outros. O ideal de superioridade. O ideal de procura. O terceiro é o estudo, porque você vai criar ressonância para abrir isso na sua alma. E o quarto projeto desse processo é o autoconhecimento e a meditação. Não a meditação simplesmente de exercícios de concentração, mas de meditação no sentido de autodescoberta. Porque aí sim, você vai sentir as suas necessidades, vai sentir os impulsos que existem dentro de você, e a partir daí você vai poder educá-los e controlá-los.
passando de estágios, desde o instinto para os estágios de criatividade. Então é um processo de vida. Próximo. Vamos lá. As perguntas agora que foram feitas pela TV Ibis e pelo canal do YouTube, que foram registradas nos comentários. Primeira pergunta do James Moraes, lá de Goiânia. E quando não conseguimos sublimar o sexo e vem o sofrimento por isso, o que fazer? Enfrentar, James. Não tenha dúvida, sublimação aqui não é fuga, não é mecanismo de defesa da personalidade. Sublimação aqui é elevação, é transformação, não é um mecanismo de fuga, não é um mecanismo de contenção, não é de sublimação da defesa da personalidade lá que Freud descreveu também. Não, sublimação aqui é o exercício de elevação, de transformação. E isso só se faz através do controle e da educação, Jaime. Consequentemente, através da dor, através da renúncia, através do esforço criativo, né, do esforço mental, do esforço criativo, através de uma postura nova, através do respeito aos outros e, acima de tudo, não invadindo os outros com promessas e conquistas e adquirindo para si mesmo os velhos débitos do passado. Ou seja, é vencer a inércia. Segunda pergunta do Raimundo Soares de Cascavel. Olá, Maurício. Por que uma força nos atrai para os contornos da mulher, uma força que vai ao coração? Como é que é? Por que uma força nos atrai para os contornos de uma mulher, uma força que vai ao coração? O contorno de uma mulher é o primeiro princípio da sexualidade, né? Não tem a menor dúvida que o contorno é fundamental. Sim, o contorno de uma mulher é o primeiro passo, não tenha dúvida. Mas acontece que não podemos ficar só no contorno. Nem podemos ficar só na beleza e não só na forma, porque esse é apenas o primeiro elemento de movimento da força. Que já estudou isso lá nos animais, né? É o primeiro movimento da força, ele é um movimento orgânico, ele é um movimento reflexivo. Ora, nós já somos muito mais que só reflexo, nós somos muito mais do que só instintos. Então prender a sexualidade só aí, não é uma disposição que tem que ser apenas o início, o primeiro ponto, o primeiro campo de integração, mas nós devemos ir muito além disso aí. E ao mesmo tempo, por que a gente não atrai? Porque nós estamos fragmentados. Como nós tivemos a queda, nós fragmentamos em masculino e feminino, em polaridades, masculino e feminino, que não tem nada a ver com a morfologia, como você viu lá Emmanuel falando. É a polaridade da alma, não é a polaridade do corpo, certo? É uma polaridade psíquica, não é polaridade física. Então essa polaridade vai nos atrair sempre para o oposto, por causa da questão da dualidade. O que mais? Pergunta do Adail. Como disse na última aula, a primeira expressão do amor é a liberdade e que o homem recebe o dom perigoso do livre-arbítrio. Como conciliar essas situações? É muito difícil mesmo. Adail, primeiro, obrigado por você sempre estar participando aqui conosco, obrigado pela sua participação e pelas suas perguntas. Adail, é muito difícil mesmo. Lembra que o nosso livre-arbítrio hoje está limitado pela reencarnação, está limitado pela queda, pela primeira queda, limitado pela segunda queda, ou como diz o Balde, nós temos mais um livre-arbítrio lateral, que eu chamei de vontade, né? Ou seja, um campo de vontade que, mesmo assim, é o elemento principal da nossa existência. Então não tenha dúvida, a liberdade de escolher é dificílimo, principalmente de escolher suplantar os nossos condicionamentos. Então a melhor forma, pelo menos a forma que eu vejo em minha própria vida, é primeiro você observar o impulso, para depois você decidir o rumo. Que se você der um momento de observação e fazer aquilo que nós falamos na aula passada, saber de que plataforma da sua vida está vindo aquele impulso, ou seja, de que andar da tua existência está vindo aquele impulso, e se ela te convém ou não na vida atual, então, ou no seu momento atual, aí você dá uma chance para que você, mesmo que seja muito a força de ir para um determinado momento, você fazer o contrário.
certo? Aquilo que Paulo de Tarso falava, né? Quer dizer, a gente pode ser derrotado, a gente pode ser machucado, mas é muito melhor sofrer, mas escolher um caminho que vai nos levar a um ponto superior da existência, que continuar condicionados, escolhendo dentro do campo já escolhido, que é os nossos reflexos passados. Perguntas agora referentes à aula 10 no canal. Então vamos lá, do gente, YouTube. aula 10. Coloca a caneta aqui para nós. Vamos voltar aqui nas perguntas, para que a gente possa atender a todos. Pergunta da Tereza Danin. Como posso conduzir a inveja? Minha amiga, a inveja é um defeito primordial. Se ele é um defeito primordial, é o defeito que Jesus fala: você vai precisar andar 2.000 passos. Então você bota 2.000 encarnações aí no futuro para que você realize esse trabalho. Então a primeira coisa que você tem de fazer é descobrir o tamanho da raiz da sua inveja. Ou seja, ela está em que estágio? Você ainda é capaz hoje ainda de matar por inveja? Dá uma estudada. Você fala assim: não, eu não mato mais. Olha, dá uma estudada aí para ver que tipo de estímulo faria você voltar a esse meio. Ou seja, estuda a sua inveja em profundidade. Se você estudar com bastante profundidade, você vai ver que vai surgir na sua mente, por um processo natural de regressão, determinadas reencarnações ligadas à inveja, onde você foi profundamente invejoso. Você vai ver. À medida que você mergulha, surge espontâneo. Não é uma regressão provocada. Não, é regressão espontânea que surge na sua alma. Você vai ver isso. Se você seguir o caminho, você vai perceber. A partir daí, estude tudo que você encontrar da inveja. Olha, tem muitos livros bons em sebo, certo? Procura nos sebos livros sobre inveja. Você vai ver o mecanismo. Para que esses livros? Para você ver a dinâmica, o mecanismo, a forma, a maneira que vem o núcleo mental, a maneira que fala na sua alma, a maneira que ela te convence, a maneira que ela exerce, para você estudar todas as nuances desse processo e suas derivações. Porque, como a gente já mostrou, né, a inveja deriva para o narcisismo, que deriva para a vaidade, que deriva para o exibicionismo. Então, eu vou montar uma árvore, como eu já prometi aqui, mas é porque eu tenho que estudar raiz de palavra. Isso não é tão fácil, não. Eu estou tanto tempo tentando montar, porque você tem que estudar muito para poder conseguir montar. Feito esse processo aqui de estudo de inveja, agora você veja qual o lado da inveja que você pode usar de forma positiva. Por exemplo, eu tenho inveja da pessoa que estuda. Ora, então em nome dessa inveja eu vou estudar. Lógico. Eu tenho inveja do conhecimento do outro, eu vou estudar. Tá? Eu tenho inveja das pessoas que conseguem realizar coisas ao mesmo tempo. Ora, então eu vou me preparar para isso. Ou seja, você vai usar a inveja de forma positiva. Vamos supor que você tem inveja da beleza do outro. Espera uma próxima reencarnação. Não queira plástica. Essa não dá pra gente atender de imediato. Mas essa você, pô, Jesus, ó, na próxima encarnação, quem sabe o senhor me dá um corpo bonito e tal. Mas você reserva a beleza aqui física para a próxima encarnação, se caso não tenha. Então, você vai trabalhar em cima daquilo que você tem inveja. Você vai trabalhar em cima, você vai colocar a sua ação naquele processo, mas de forma positiva. Não de prova de prejudicar o outro. Porque inveja é o seguinte, não é só você tem vontade de ter, você quer que o outro não tenha. Aí você vai fazendo o controle. Então, um trabalho imenso, um estudo imenso, mas a gente tem de começar. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter de varrer da nossa alma todos esses defeitos primordiais. Próximo. Outra pergunta da Tereza também. O ovoide se encontra no estágio do não ser? Tereza, o ovoide é a prova inequívoca da existência das quedas. Ou seja, o ovoide é a prova patente da queda, porque o universo não tem processos unilaterais, processos que só ocorrem dentro de um campo mínimo. Ou seja, a reencarnação é a prova da queda, que a reencarnação é uma queda. Quer dizer, todo esse processo é
uma prova. O ovoide é a tentativa de retorno para o não ser. Ele fica na monoideia. Você imagina uma ideia fixa, única. Então o ovoide é a prova evidente da queda. Na primeira queda, nós atravessamos o campo do ovoide e fomos para o não ser. Ficamos só na vibração mecânica dos átomos, do tempo, do espaço. Agora aqui, como você já evoluiu até o homem, e lembra daquela regra que Kardec coloca, e nós não retroagimos. Quando Kardec fala isso, ele está falando retroagir no campo da evolução. Não é no campo psíquico, não é no campo físico, não é no campo social, porque nesses campos a gente regride. Mas no campo da evolução, ou seja, se você já conquistou pela linha do determinismo a fase hominal, você não volta agora para as fases abaixo do homem. Ou seja, você não regride. Você pode chegar até o ovoide, mas você não vai para o não ser. Por isso que o caminho deles é a reencarnação. E muitos quadros, antes do ovoide, pós-ovoide, dá quadros de autismo. Esse autismo severo, que a pessoa está fechada em si mesma. Ok? Próximo. Pergunta da Eliana Márcia. Olá, Maurício. A negação de Deus está em a mente não observar os potenciais intrínsecos? É a primeira pergunta. Dúvida. Quando se diz que Deus não existe, é não ter consciência desses impulsos virtuais? Sem dúvida. Você só consegue ver aquilo que está nos horizontes da sua mente. Então, se você tem apenas a mente vital, que é a mente do desejo, lá do Cyrano Lombino, que nós já falamos tanto aqui. Se você tem apenas a mente corporal, que é a mente instintiva do corpo, e se você tem apenas a mente mecânica, que é essa mente do dia a dia, a mente de mil coisas, a mente que fica perdida com mil coisas, aquilo que o budismo fala, que o Tao fala, que o Bhagavad Gita fala, a vida de mil coisas. Ou seja, se você tem essa vida mecânica, então você não vai ter esse horizonte, ó. Você não criou essa mente ainda na sua mente. Então o seu horizonte de eventos, em cada mente dessa, vai ser apenas o que ela contém. Então tudo aquilo que você não conter, não é verdade para você. Então as sensibilidades, as percepções, a vida interior, as experiências íntimas, o universo interior para você não vai existir. Consequentemente, Deus apenas vai ser uma hipótese, uma teoria ou algo muito distante. Agora, se você começar a criar em você uma mente que foge além dessa mente e vai para uma supramente, que você também já tem dentro de si, certo? Se você consegue superar uma transmente aqui, que eu chamo isso aqui de transmente, até chegar na supermente, do qual o Baldi fala tanto e o Cyrano Lombino fala tanto, aí você passa a ter um novo horizonte de eventos. Por isso que a verdade é um processo de ressonância, não é um processo de propaganda ou imposição. Por quê? Você pode fazer propaganda e imposição dentro dessas mentes aqui, ó. Mas essas mentes, o conhecimento atende por ressonância. Aí na hora que você chega aqui, você começa a ver os movimentos sutis da sua alma. E você tem um universo imenso dentro de você. Você tem um universo íntimo muito maior do que o universo físico. O nosso universo psíquico é muito maior. E ele é cheio de vida. Ele é cheio de figuras que começam com as figuras arquetípicas, mas depois eles aprofundam. Ele é cheio de lições, ele é cheio de experiências íntimas. Nessas experiências está a percepção do movimento sutil de Deus. Ou seja, do movimento intrínseco. Mas para isso, você tem de ir além da mente vital, a mente corporal e a mente mecânica. É um trabalho de aprofundamento no próprio psiquismo. Próximo. Pergunta da Clarionice. São duas perguntas. A experiência da dissociação vivenciada no si é uma unificação? Não, você está falando muito rápido. Fala mais devagar e mais alto, por favor. A experiência da dissociação vivenciada no si é uma unificação
e ela é vivida pelo ego como uma dissociação? Sim, sem dúvida. Porque você já vive uma fragmentação, você já vive uma dissociação entre aquilo que você é interiormente, dentro de um movimento intrínseco, dentro da totalidade, e aquilo que você percebe através do ego, dividido em cada estágio daquelas 3 mentes que há pouco eu falei aqui: a mente corporal, a mente vital e a mente mecânica. Então, quando você começa a descobrir esse mundo aqui, vai ter uma dissociação. Existe uma dissociação, uma descompensação, sem dúvida nenhuma. Só que essa daí é a boa neurose. Ou seja, é aquela que você briga consigo mesmo. Por isso que tem essa luta íntima, por isso que tem essa luta tão difícil que a gente colocou entre bem e o mal. Mas é o bem e o mal que existe dentro de nós mesmo. Daí essa luta entre a dualidade que é tão preponderante, lógico que vai criar uma dissociação que vai ser percebida aqui no ego, e esse ego vai revoltar contra esse processo. Eu falo que o ego é igual um povo. Cada nova perspectiva que você acha, ele cria uma nova para te trazer de volta, né? Porque é um centro de atração. Complementando essa segunda pergunta dela, a passagem do ego ao si ocorre vibratoriamente ao nível do corpo? Não. A passagem do ego não é o ego que passa, né? É o si que cresce. O Baldi, quando explica isso no livro A Grande Síntese, a sua voz fala o seguinte: que nós temos uma consciência externa, que é essa onde se situa o ego, e nós temos uma consciência latente. Então, à medida que essa consciência cresce vibracionalmente, essa latente, que faz parte do mundo intrínseco, por ressonância, ela vai se ampliando, até que ela envolve toda essa vibracional. Então, é os 2 movimentos da alma. A consciência intrínseca, que é o self, ele vai, por ressonância, surgindo como movimento. E o ego vai crescendo como vibração, porque o ego que é vibracional. E a partir de então aí surge o processo em que essa consciência latente engloba o ego e ele desaparece. Ok? Júlio Brasília, eu tenho uma pergunta referente à aula de hoje. Qual é a função do erotismo dentro da sexualidade? Egotismo? Erotismo. Erotismo? Eu vou abordar isso aí. Espera um pouquinho que uma das nossas aulas vai ser carga erótica. E aí nós vamos falar sobre o erotismo. Porque o erotismo nada mais é do que a força sexual transbordando no campo físico e no campo psíquico e nervoso. É a presença da força sexual. E nós lá dentro nós vamos senti-la como tesão. E muitas vezes como tentações, como inquietações, dependendo do estágio que nós estamos vivendo sexualmente. E externamente vai ter o erotismo, né, que vai fazer parte do contorno da pergunta. Quer dizer, o erotismo. E essa carga erótica, que vai explodir principalmente a partir da adolescência, por causa da presença dos hormônios, etc., nós vamos estudar muito. Nós vamos dar uma aula sobre isso aí. Maurício. Oi. É Mário de Goiânia. Diga, Mário. A respeito daquela pergunta que quem está assistindo a aula da aula 10, como você mergulha? Você falou que a gente deve mergulhar no defeito. No caso, você citou a inveja. Como que você mergulha nela? Porque depois você vai para estudar ela. Como que você mergulha nela? Como que eu faço para fazer isso? É a mesma coisa que eu te perguntar para você. Como é que você mergulha dentro da água, Mário? Hã? Uai, você pula dentro da água. Isso, pula dentro da inveja. Pois é, mas por que eu pulo? É aqui, ó, assim. Primeira coisa que você vai fazer: de quem eu tenho inveja? Lógico que você vai fazer uma prece antes, pedir a Deus, fazer igual o Baldi fala, ficar nu diante da vida. De quem eu tenho inveja? Sem mentir. Qual é a dinâmica da minha inveja? Ela surge como? Se eu estou num local, chega alguém, se chegar bem vestido eu tenho inveja? Se chegar mais bonito que eu tenho inveja? Se chegar mais rico que eu tenho inveja? Eu chego no ambiente, eu desperto inveja nas pessoas? Ou seja, a maneira de mergulhar é a pergunta. Você vai mergulhando e estudando a sua inveja. Ó, pega um caderno e faz isso. Você vai ter uns 30 cadernos no guarda-roupa. Falo de experiência própria. Você vai mergulhando dentro dela, aí você vai estudando ela. Quer dizer, aí você vai lá e estuda sobre inveja para você poder entender a dinâmica.
O mergulho é igualzinho isso. É aquilo que a gente fala. Como é que você mergulha? Mergulhando. Então o mergulho é através de pergunta e através do estudo. E se você quer andar depressa, você pega as pessoas que não gostam de você e manda elas falar todos os seus defeitos. Assim, sem você falar nada e sem você justificar nada. Você escuta, grava e vai para casa. O que as pessoas que não gostam de você falar para você é verdadeiro. É assim. Mergulha dessa forma. Próximo? Acabou? Então vamos para o último slide para a gente encerrar. Acho que slide 14, 14 ou 15? 14? Slide 14. Terminando então a nossa aula de hoje. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável. Olha aí, Júlio, que você perguntou. Ó. As sugestões da erótica se entranham na alma, ou seja, está na nossa alma. E não adianta querer elevação compulsória, ou seja, elevação por decreto. Abstinência imposta. Não é o caminho. Ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-la de sua posição venerável. Oxa, então o caminho não é a mesma coisa, não é entregar para o lixo. A fim de arremessá-la ao campo da aventura menos digna, como a desculpa de se lhe garantir a libertação. Então, quando nós estamos falando de libertação sexual, nós não estamos falando de libertinagem sexual. E nem estamos falando salve-se quem puder, faça o que quiser. Longe disso. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, nós já vimos que o sexo é uma força criativa em duas dualidades, mas ele é também espírito e vida, ou seja, então é uma faculdade que pertence ao espírito. Lembra quando nós falamos aqui? O que é o espírito? Deus, unidade, totalidade e individualidade. O que é Deus? Deus em essência é amor, em substância é vida, lembra? Em princípio é lei. Lembra disso? Ou seja, então é espírito e vida. Então a sexualidade continua no sistema. Não em forma de sexo ou suprassexual, mas em forma de criatividade presente no espírito, na criação original de cada universo em cada momento da vivência sistêmica. Ok? Muito bem, meus amigos. Estudamos hoje os princípios fundamentais da nossa abordagem no campo sexual. Semana que vem a gente continua e vamos estudar a carga erótica, vamos estudar um pouco mais sobre a evolução do sexo através dos animais, vamos estudar a questão dos instintos, vamos estudar um pouco mais sobre a sexualidade. Quer dizer, vamos ter mais 4 a 5 aulas aí para a gente penetrar de uma maneira mais profunda nos temas que vai fazer com que a gente tenha uma percepção mais ampla. A ideia é abrir os olhos para o alto. Tá? Ok? Então vamos finalizar. Alice vai fazer a nossa prece final. Agradeço a todos, Goiânia, Brasília, TV Ibis, e a colaboração de todos aqui para que o nosso trabalho cresça. Tá ouvindo, Marcos? Estou, beleza. Fechar os nossos olhos então. Respirarmos bem fundo. Jesus amado, muito obrigado, Senhor, por todos os esclarecimentos, todas as questões interiores que nos tocaram hoje. Abençoa, Cristo, que nós possamos levar esse conhecimento fixo em nossas almas, que nós possamos realizar esse estudo, para que, ao sairmos dessa reencarnação, podemos levar tais conhecimentos para vidas futuras. Agradecemos a todos. Abençoe o retorno aos nossos lares. Graças a Deus. Falou, pessoal. Até a semana que vem.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org